Nos aguardando, né, Rê? Temos! Agora é momento de mulheres maravilhosas, gente. Que prazer receber aqui, né, no nosso programa, uma convidada muito admirável, Vanessa Romanelli, que aos 7 anos descobriu ser portadora de uma doença rara, a AME, a atrofia muscular espinhal. Na época, anos 90, essa condição, que causa redução de mobilidade, era pouco estudada e vista como uma sentença fatal. Mas a Vanessa não se abateu pelo diagnóstico. Aos 15 anos, decidiu dedicar-se à genética, estudou bastante e hoje em dia, após conquistar seu espaço dentro da ciência, ela transforma as vidas de bebês e crianças que também nascem com a AME, né, Pan? Nossa, que maravilhoso, gente. É hora do nosso quadro Mulheres Maravilhosas, vamos descobrir tudo. Seja bem-vinda! Falamos juntas. Tudo bem? Que prazer recebê-la. Prazer é meu estar aqui com vocês e falar de um tema que só de vocês apresentarem eu honestamente já me emociono, né? Então... A gente também ter você aqui com tanta superação, com uma história tão bacana para compartilhar. Eu já quero começar fazendo uma correção, porque eu coloquei ali no texto ser portadora de, na verdade não é um termo que se usa mais, né? A gente fala que quando você porta, você tem aquela condição momentaneamente e depois você não tem, que nem tem um celular. Ah, agora eu porto esse celular. Você deixa o celular na mesa, eu não porto mais aquele celular. E a condição rara, a deficiência, é uma questão que você tem, né? Você não consegue deixar ela de lado na hora que você vai dormir. Então, por isso que até a nomenclatura da pessoa com deficiência mudou ao longo do tempo, né? A gente falava portador de deficiência, portador de necessidades especiais, e hoje a gente fala pessoa com deficiência, né? Pessoa com doença rara. Não é uma opção, afinal de contas, né? Exato. No início do programa falamos, né, de como mulheres ele é importante por justamente dar luz a temas, trazendo alertas, informação. Então acho que a gente podia começar esse bate-papo explicando o que é AME, o que é essa doença e como que a gente pode preveni-la, tratá-la, cuidar dessa doença. Perfeito. Eu vou tentar ser o mais simples possível, né? Deixar aquele meu lado cientista técnico de lado para que as pessoas que estão em casa entendam. Então, assim, a AME, né, a atrofia muscular espinhal, ela é uma doença que ela vai acometer uma célula nossa que é importante para os movimentos daquela pessoa. Então, movimentos de pernas, movimentos de braços, movimentos que são responsáveis pela nossa respiração. E quando a pessoa tem essa condição, né, essas células elas vão morrendo aos poucos. Então, ela vai perdendo a capacidade de fazer atividades do dia a dia. Pentear o cabelo, escovar os dentes, andar, né? E existem casos muito graves da doença que o bebezinho vai manifestar esses sintomas antes dos 6 meses de idade. E tem casos em que essa doença vai aparecer na segunda, na terceira década de vida dessa pessoa, mas de uma forma também mais leve, né? Então, quanto mais cedo a doença acontece, mais grave vai ser aquela condição, aquele prognóstico que a gente fala, e quanto mais tarde, mais leve, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho um tipo de AME que a gente chama de AME tipo 3, que é um dos quadros mais leves da doença. Eu andava quando eu era bebezinha, quando eu era pequena, né, na verdade, andei até os 17 anos de idade, e depois me tornei cadeirante. Então, e aí para trazer os nomes mais técnicos, né, a AME, ela realmente comete aquele neurônio motor da pessoa, né, que é responsável por mandar uma informação para o nosso músculo e ele realizar os movimentos. Então, é uma proteína que falta, é uma comidinha para essa célula que falta para ela poder realizar a função dela como deve. E é uma doença genética? É uma doença genética, tá? Ela é uma condição que a gente chama de hereditária, então ela é uma condição que passa de pais para filhos. E os pais, a gente chama de portadores, aí sim é correto usar a palavra, né? Porque essa doença ela só acontece quando você tem 2 alterações, uma herdada do pai e uma da mãe. E os pais, no caso, só tem uma alteração, o outro genezinho deles é normal. Então, quando você tem um alterado normal, a pessoa não tem a doença, mas ela pode passar para os filhos. E por que eu estou falando isso? Eu acho muito importante a gente conscientizar as pessoas de que muitas pessoas na população são portadoras. Então, por isso que é importante o conhecimento da doença, até para buscar, às vezes, um serviço que a gente chama de aconselhamento genético, se sabe de algum caso desse na família, e a pessoa poder investigar se ela tem essa condição, se o marido tem essa condição, para entender, né, se tem uma chance do bebezinho ter a doença ou não. Então, acho que tudo isso faz parte da educação da nossa sociedade, que a gente tanto leva com a parte da ciência. E é uma doença que nós podemos detectar no teste do pezinho? Sim.
Ela é uma doença que ela teve uma trajetória que mudou bastante, tá, Pamela? E, como vocês disseram, né, na abertura do programa, ela é uma doença considerada uma sentença de morte, principalmente para esses casos muito graves, né? Essas crianças que manifestam sintomas até 6 meses de idade. Com o passar dos anos, né, para você ter uma ideia, o gene, né, a causa dessa doença foi descoberta em 1995. E com o passar dos anos, foi mudando essa perspectiva, foram tendo inovações até na parte de tratamento dessa doença, as pessoas começaram a entender melhor da doença e com todas essas mudanças, isso propiciou com que a gente tivesse essa doença incluída hoje no teste do pezinho. Tá? Então, inclusive no estado de São Paulo, a gente está conduzindo um programa piloto para triagem neonatal da atrofia muscular espinhal. É uma iniciativa do Instituto Jô Clemente, que é uma organização sem fins lucrativos, onde eu trabalho hoje. Estou coordenando esse projeto como pesquisadora responsável, que assim, eu não posso nem explicar para vocês o quanto isso significa para mim, né? Ter nascido numa época onde não se sabia absolutamente nada sobre essa doença e agora poder ser responsável por a gente estar implantando isso no estado de São Paulo, ainda por meio de projeto de pesquisa, mas diagnosticando essas crianças no teste do pezinho, né? Maravilhoso, né? A gente está aqui para conhecer um pouco mais a respeito da doença, né? Dessa condição, mas também para conhecer um pouco mais da sua história. Afinal de contas, o quadro Mulheres Maravilhosas é justamente para mostrar as mulheres que fazem a diferença, né? E aí eu queria saber se dentro do fato da doença ser genética, né? De ser passada de pai para filho, de mãe para filho, se foi isso que fez com que você se apaixonasse pela área que você atua hoje. Você é bióloga geneticista, né? Isso. Foi esse o momento? Foi isso que trouxe para você essa luz para estudar o assunto? Regiane, foi muito em parte disso. Eu me lembro, eu tive o diagnóstico, assim, meu pai estava brincando comigo com 5 anos de idade, bateu no meu joelho. Sabe quando a gente bate no joelhinho da criança para ela chutar a perninha, né? O reflexo patelar? Uhum. E ele falou, olha, tem alguma coisa errada, porque ela não chuta a perninha, né? Meu pai não é da área da ciência nem nada, mas percebeu isso, foi atrás de diagnóstico. Eu fui diagnosticada com 7 anos. Não foi pelo teste genético, porque não existia naquela época, para vocês terem uma ideia. Eu sou de 85, gente. E a causa, o teste genético, apareceu em 95. E com 15 anos é que eu fui fazer realmente o diagnóstico genético. E nessa consulta, aquela médica, ela me explicou de uma forma tão maravilhosa para mim o que era uma doença genética, o que era o que eu tinha, né, fazendo desenho com as bolinhas pintadinhas para me explicar essa questão de passar para pai e para filho, que eu falei, gente, é isso que eu quero seguir, porque desde os 5 anos eu queria ser cientista. Eu já dizia, né, eu era até zoada na escola, porque as pessoas falavam, nossa, você não quer ser professora? Todo mundo fala jogador de futebol. Eu falei, não, gente, eu quero ser cientista. Meio laboratório de Dexter, sabe, que é um desenho lá dos anos 80, 90. Mas eu não sabia que área, né, gente, eu era muito criança. E aí, com 15 anos, eu encontrei a genética e falei, gente, é isso que eu quero fazer. Eu segui essa área. Trabalhei com doenças que a gente chama de craniofaciais, né, que dão uma formação na face da criança, autismo, mas foi só no pós-doutorado que eu fui trabalhar com atrofia muscular espinhal. Então, foi o convite de uma cientista super renomada também, fez toda a diferença no Brasil, Maina Zatz, e para eu coordenar um projeto onde a gente começou a fazer a validação do teste de triagem neonatal para a AMI, né, para a gente ter um modelo validado também aqui na nossa população brasileira. E aí uma coisa leva a outra, e eu caí, né, no Instituto Jô Clemente, que tinha esse interesse, né, que é uma potência em termos de triagem neonatal no Brasil, e a gente começou a desenvolver esse projeto. Então agora eu estou lá como supervisora do laboratório de biologia molecular e coordenadora desse projeto com 1 zilhão de pessoas envolvidas, que é impossível não dizer, né, porque é um projeto muito grande, a gente está falando de estado. Então, é meio que assim, uma andorinha só não faz verão, né? Então, sou muito grata também a todo mundo que participa disso. E eu imagino que deva ser mágico, porque qualquer cientista deve se sentir muito feliz, muito privilegiado em auxiliar famílias, auxiliar crianças. E você que enfrentou, né, esse diagnóstico, poder hoje retribuir isso com seu conhecimento, que especial. E falando de tudo que você fez na vida também, me conte como é que você foi parar na novela Viver a Vida. Isso eu falo que é uma das coisas mais inusitadas que aconteceram na minha vida também, né? Eu, com 17, mais ou menos 17 anos, eu comecei a fazer teatro
um teatro livre musical que chama Oficina dos Menestréis. É um teatro dirigido por Teto Montenegro, né, que é irmão do Oswaldo Montenegro. E esse teatro, ele mudou a minha vida até em termos de personalidade, de me aceitar como cadeirante, de entender todo o potencial que a gente tem enquanto pessoa. E a gente estava em cartaz com uma peça que chama Mansão de Miss Jane. E eu fazia a Miss Jane, ela é uma velhinha surda que eu me diverti muito fazendo. E um pesquisador de elenco da TV Globo, ele foi nos assistir, justamente buscando um ator que pudesse interpretar o personagem que eles queriam inserir na novela, né? Então, eu fui chamada para um teste junto com outras pessoas, passei nesse teste. E foi muito doido, porque na época eu fazia mestrado, eu tive que pedir licença para as pessoas, estava atuando, inclusive, monitoria para a turma de medicina do HC e tal. E aí passei e comecei, né, a fazer meio ponte aérea para o Rio de Janeiro. Vamos assistir? Vamos assistir você, a sua participação. A gente está aqui falando dos bastidores, né? Porque justamente... É um pouquinho da história, as histórias se cruzam, né? Exato, é a sua história dentro de uma outra personagem, foi isso que você fez. Conversando com a produção, tá? Não tive contato direto com o Manuel Carlos, que foi o autor dessa novela, mas a ideia era realmente colocar uma situação de vida real, um personagem que representasse a realidade, né? Porque o Manuel sempre foi muito, muito fiel ao que é realmente se tornar cadeirante, né? E aí eu falei, gente, eu não sou tetra, né, eu não tenho, né, conversei isso nos bastidores com as pessoas, eu falei, eu tenho uma condição que chama atrofia muscular espinhal, então o autor levou isso para a novela, o que foi muito legal, porque pela primeira vez as pessoas começaram a ouvir falar sobre esse tema. E foi muito gratificante porque elas me abordavam na rua falando sobre esse tema, falando sobre a AME, falando sobre a pessoa com deficiência estar inserida na sociedade, casar, ter filhos, que também foi uma pauta abordada na novela. E isso quebra estigmas, né? Que é o que a gente precisa realmente para combater o preconceito que existe na sociedade. Sem dúvida alguma. Então, foi muito importante isso na minha vida, foi muito inusitado, né, essa experiência. Foi mágico, gente. Que muito empoderante. Demais. Eu acho que eu brinco que a minha vida é muito doida, né? Porque eu fui da novela pra TV, né? Fiz alguns outros quadros e atriz, cientista. Então, eu acho que tudo isso constrói a nossa personalidade, né? E de uma forma que hoje em dia eu falo, caramba, né? Por que tanto medo, às vezes, quando a gente é adolescente? Então, é muito legal de ver. E hoje, nessa equipe tão bonita, que tem a oportunidade de detectar essa doença, que existe medicamento hoje, diferente de quando você recebeu o diagnóstico. Sim, hoje existe medicamento. Eu quero até falar, gente, a gente já identificou 8 bebezinhos, né? Tem um 9º ainda para ser identificado. Tem uma bebezinha que a mãe fez questão de eu conhecê-la, né? Então, vou dar um beijo enorme, né? Acho que para todos os pacientes queridos. A Melissa, que é paixão, assim, da minha vida, porque se tornou um símbolo, né? E esses bebês hoje, eles são conduzidos, né, para um segmento, né? Então, a gente tem vários parceiros, a gente construiu toda uma rede para atuar dentro desse projeto. Então, existem diversos hospitais trabalhando nisso, médicos para fazer o segmento, a indicação de tratamento para esses pacientes. E esses tratamentos hoje, eles estão disponíveis no SUS, né? Então, é uma mudança de perspectiva, é pensar que essas crianças não vão passar por tudo que eu passei e por tudo que tantas outras, que têm casos ainda mais graves do que eu, passaram, né? Então, você literalmente muda vidas. É isso que o teste do pezinho propicia para qualquer das doenças que sejam identificadas, não só a AME. Vanessa, parabéns pelo seu trabalho, muito coisa obrigada. mais linda, viu? Obrigada. Mas antes de encerrar, a gente quer ouvir umas pessoas que têm algumas coisas a dizer que vale muito a pena a gente ouvir. Veja aí. Sou o William, pai do Murilo, da Melissa e do Arthur. Eu sou a Ana Paula, mãe dos gêmeos e do Arthur. A gente tem a Melissa, que tem 5 meses, junto com o Murilo. A Melissa tem uma doença rara, a AME. Desde o nascimento a gente descobriu, na maternidade, ela estava com 4 dias, fez o teste do pezinho. A vida da gente virou de ponta cabeça, que a gente não sabia por onde começar, para onde ir, para onde vir. Mas estamos aí, a criança está crescendo, desenvolvendo, graças a Deus. E um conselho que a gente dá para os pais e quem estiver passando pela mesma situação, com os filhos, como eles nasceram de 34 semanas, correr atrás, perceber alguma diferença de um filho para o outro, alguma coisa, de uma criança só.
e procurar se informar legal com os profissionais que vão saber instruir certinho. A gente diria para os pais com criança com homem ter calma, né? Ter paciência, porque no começo com a notícia não é fácil, é muito difícil, mas você vê seu filho bem, é gratificante. Ah, carinha. Especial. E estávamos aqui conversando que ela recentemente andou. Né, como eu falei, eu tenho um contato, né, extra pesquisa com a mãe. Ela quis muito que eu conhecesse a bebezinha, por saber da minha história também, ela ficou sabendo da minha história. E ela me mandou um vídeo esses dias, gente, que até emociona de ver que a menina tá andando. Então, gente, que lindo. É muito, 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 muito emocionante ver tudo isso. Dessa emoção, vendo tudo isso, gente. sabendo que você faz parte dessa história. Então a gente não tem nada além para te dizer parabéns. E obrigada. Parabéns e Muito Exato. Nossa obrigada. história. Deixa eu agradecer a minha equipe também, né, gente? Claro, porque eu a gente acho não faz que nada sozinho, você tem razão. Não, assim, eu tenho pessoas fantásticas trabalhando comigo hoje. Me emocionei. Mandar um beijo, Diogo, Sabrina, Ivone, e eu acho que todo o pessoal, né, busca ativa. Então, assim, o serviço da triagem é um ponta a ponta que a gente fala. O teste do pezinho, ele começa com diagnóstico, mas a gente só para a hora que sabe que a criança está no médico e vai seguir o tratamento. Então, tem setor administrativo, busca ativa trabalhando nisso, recepção, laboratório. Então, quero agradecer de coração e dizer que essas pessoas fazem parte de tudo isso, né? São É muito todos importante. maravilhosos também. E o pessoal pode conhecer mais no @Instituto Jô Clemente e no @ame.pesquisa. Um prazer recebê-la, conhecer mais a sua história. Muito obrigada. Obrigada eu, gente, por colocar isso. Só finalizar que isso significa representatividade. Mostrar para outras pessoas com doenças raras que a gente pode e deve estar inserido na sociedade enquanto profissionais competentes e reconhecidos. Né? Eu acho que falta muito isso para a gente quebrar o tabu da pessoa com deficiência no Brasil e no mundo. Então, obrigada por essa oportunidade. A gente agradece. Nossa Senhora, emociona. Nossa, obrigada. Presente da tarde, né? Obrigada, te dar um beijo. Obrigada. Agradecer a tudo Volte isso. sempre. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu que Espero você agradeço. numa próxima oportunidade. Um ano lindo pra você. Obrigada para vocês também. Espetáculo, né, gente? Ai, que Conhecer pessoas tão gostoso. Muito inspiradoras, bom né, ouvir Fã? história.